Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série 15 Minutos para Nunca Mais Esquecer. A série onde durante 15 minutos eu tento lhe dar os principais fundamentos dos institutos jurídico-penais mais importantes. E hoje o nosso tema é erro de tipo. Isso mesmo, erro de tipo disciplinado no artigo 20 do Código Penal Brasileiro. Bom, basicamente, nós estamos diante da figura do erro de tipo quando o indivíduo, por falha, por equívoco, por erro mesmo, na interpretação da realidade onde ele está inserida, na interpretação dos elementos do caso concreto, ele não consegue perceber que o que ele faz corresponde a um crime previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Como é, macho velho? Eu vou dizer de novo, bem devagarzinho, e depois eu aperto a tecla SAP para traduzir isso aqui em bom português para vocês. Eu estarei diante da figura do erro de tipo disciplinado inicialmente no caput do artigo 20 do Código Penal, todas as vezes que o indivíduo, por uma falha, por um equívoco na interpretação da realidade, na interpretação do caso concreto onde ele está inserido, por uma falha de compreensão da circunstância onde ele está inserido, não consegue perceber que aquilo que ele faz corresponde a um crime previsto na legislação penal brasileira. O cara age, como a gente costuma dizer, de espírito leve, achando que não está fazendo nada de errado. Ele não consegue se tocar que a sua conduta, que os seus atos, que as suas ações ou omissões correspondem a elementos de definição de algum crime. Aí você vai dizer, vixi, vou mentir para lhe agradar, professor? Eu fiz o Biafra, eu voei valendo. Traduz? Já vamos começar traduzindo através de um exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo real. Aconteceu isso com uma aluna minha de turma presencial e eu falando na aula, ela disse, vem cá, que aconteceu comigo isso. E a partir do exemplo eu volto ao conceito. Resumindo a história, que aqui a gente só tem 15 minutos. Certa feita, uma aluna minha pegou o Fusca do pai dela. Pegou o quê? O Fusca, o melhor carro já feito no mundo. O Fusca 76 do pai dela e foi até o Shopping Recife. Aqui, obviamente, na cidade do Recife. Não me pergunte como ela conseguiu, mas ela parou o Fusca, parou o carro dela no estacionamento do shopping, desceu falando ao telefone celular, entrou no shopping, rodou, fez as compras, merendou, e quando ela saiu, ela não lembrava onde tinha parado o carro. Ela perdeu o carro. Giovanni, como diabo é que a pessoa consegue perder o carro? Como eu disse, não me pergunto como ela conseguiu. Ela se areou, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. Ela saiu e disse, cadê meu carro, cadê meu carro? Saiu com a chave na mão, Fusca não tem alarme, né? Se fosse carro mais moderno, apertava, o bicho apitava. E o primeiro Fusca branco que ela viu estacionado no shopping, ela disse, é o meu. Ela colocou a chave do Fusca na fechadura e abriu. Porque quem já teve Fusca ali dos anos 70 sabe que a chave de um abre os outros da cidade todinha. Não só abre como liga, porque a chave não era codificada. Ela coloca a chave, o carro abre. Senta, bota a chave no contato, liga o carro e sai dirigindo o Fusquete do estacionamento do shopping. Ela chega a passar da cancela do estacionamento. Ela bota o cartão e passa da cancela e sai. Quando ela sai do shopping, para quem é daqui do Recife localizar, ela estava saindo ali pela Avenida Canal, ela vai pegar a bolsa dela que estava no banco da frente e botar no banco de trás. E quando ela faz isso, ela vê umas coisas no banco de trás que ela se toca que o carro não era dela. A ficha cai naquela hora, ela bota a mão na cabeça e diz, puta merda, esse carro não é meu. Aí vem a descarga da realidade, né? A realidade chega, ela olha os detalhes, o que é que ela faz? Ela dá a volta, entra no shopping novamente e o primeiro segurança daqueles que ficam no estacionamento de moto, o primeiro segurança que ela vê, ela dá com a mão e diz, ei, corra, cuide, meu filho, cuide, vem aqui. E o segurança, o que foi, senhora? Ela disse, eu roubei esse carro não é meu, eu roubei o carro, me ajude.
primeiro não seria roubo, seria furto. Mas na agonia é razoável ela ter errado a tipificação. E aí foi levado para a segurança e ela explicou. E no final ficou claro que ela pegou o Fusca de uma outra pessoa achando que estava pegando o próprio veículo. Acharam o carro dela, era igualzinho mesmo, acharam o proprietário do Fusca que ela tinha levado e tudo foi resolvido pela administração do shopping. Agora veja, parou aí a história real é até aí. Agora, suponha que isso tivesse virado inquérito, que o Ministério Público, sabe Deus por quê, tivesse ofertado denúncia de crime de furto. Nesse caso, hipoteticamente, seria necessário se arguir uma tese de defesa para ela. E a tese de defesa, obviamente, aqui seria de erro de tipo. Por que erro de tipo? Porque na hora que ela pegou o carro de uma outra pessoa, ela só o fez porque o carro era idêntico, ela só o fez porque colocou a chave na fechadura e abriu, colocou a chave no contato e ligou, ela tinha certeza absoluta e inequívoca que estava pegando o veículo da família dela. E se ela estivesse efetivamente pegando o veículo da família dela, qual crime ela estaria cometendo? Nenhum! Só haveria a possibilidade de se pensar em crime porque o veículo era alheio. Ela estava subtraindo coisa móvel alheia. Mas ela estava fazendo isso achando que estava pegando o que era dela. Então, por este erro, por esta falha de percepção da realidade, por este equívoco na percepção dos elementos do caso concreto onde ela estava inserida, ela não conseguia perceber que o que fazia correspondia à definição normativa do crime de furto. Eu estou inequivocamente diante do Instituto do Erro de Tipo. Giovanni, me dá outro exemplo, eu vou dar logo encarreado mais dois. Começando com um dos exemplos mais clássicos da doutrina que nós temos. É o caso da pessoa que troca a mala na esteira do aeroporto. Imagine só que você vai sair de um voo do aeroporto, sei lá, de Recife para o aeroporto de Guarulhos, movimentado que só lá em São Paulo. E você aqui no aeroporto do Recife despachou uma mala média preta, sem identidade de nada, porque tem gente que bota adesivo, pisca-pisca, tal, fita, mas só uma mala comum, preta, tamanho médio, dessa que vende em toda loja. Quando você desembarca em Guarulhos, que está lá na esteira, a primeira mala preta de tamanho médio que você vê na esteira, você acha que é a sua. Você pega e não confere a etiqueta. Ah, a mala preta é minha, pega e vai-se embora. Porque você acha que é sua. Quando você chega no hotel, que você abre a mala, você percebe que as roupas que estão lá não são suas, e aí você se toca que a mala não é sua e volta lá na empresa aérea para fazer a devolução. Nesse caso, se porventura lhe acusarem da prática do crime de furto, você vai alegar que agiu diante do erro de tipo. Se aquela mala efetivamente fosse sua, o que é que o direito penal tem a ver com isso? Nada, não havia crime. Mas você pegou a mala de outra pessoa pensando que era sua. Aí está o erro de tipo, a falha na percepção, a falha na interpretação da realidade levou você a achar que o que fazia não correspondia a nenhuma definição normativa de crime. Ah, Giovanni, e só tem erro de tipo em crimes patrimoniais? Não, eu vou lhe dar um outro exemplo agora de erro de tipo em crimes contra a liberdade e a dignidade sexual. Todos nós sabemos que está tipificado no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro o crime de estupro de vulnerável. O caput do artigo 217-A define como estupro de vulnerável a conduta de ter ou praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O ato sexual, ainda que consentido com menor de 14 anos, corresponde à definição normativa do delito de estupro de vulnerável. Pois bem, imagine só que um rapaz de 19 anos de idade, maior de idade, ele vai numa sexta-feira, meia-noite, para uma boate onde, em tese, só podem entrar pessoas com mais de 18 anos, e lá nessa boate, aonde tem que apresentar a identidade para entrar, ele conhece uma moça de uma compleição física muito desenvolvida, o corpo já muito desenvolvido, ele uma conversa muito adulta,
Ele conversa com essa moça, troca beijos com ela, a convida para praticar ato sexual, ela aceita, fazem uma aventura, sei lá, vão no banheiro da boate e transam. E no dia seguinte, ele descobre que ela, na verdade, não tem 18 anos. Ele descobre que ela tem 13 anos. O pai dela comunica à autoridade policial e, resumindo a história, o cara é denunciado por estupro do vulnerável. E fica comprovado no curso do inquérito ou do processo que essa moça, ela tinha sim uma aparência de ser mais velha, ela aparentava ter 18 anos, principalmente maquiada, vestida como estava, que ela tinha entrado na boate usando a identidade da irmã dela, que tem 18 anos e que é fisicamente muito parecida com ela. Ela tinha em todos os momentos se portado como maior de idade, ou seja, efetivamente o cara praticou o ato sexual com alguém com menos de 14 anos. Mas pelo contexto fático probatório, fica claro que ele imaginava que aquela pessoa tinha no mínimo 18 anos. Até porque ele estava dentro de uma boate onde só poderiam entrar pessoas maiores de idade e que apresentassem documento de identificação. E aquela moça só estava lá porque ela apresentou um documento de identificação da irmã dela, que é adulta, dizendo que era ela. E como as fotos, as meninas são muito parecidas, ela enganou ao apresentar aquele documento. É claro que nesta situação, para você tentar desnaturar a acusação de estupro do vulnerável, o que há de ser alegado é erro de tipo. Então eu acho que já está mais do que claro o que é o erro de tipo. É essa falha, esse erro, esse equívoco na interpretação da realidade onde se está inserido, que leva o indivíduo a achar que o que está fazendo não é crime. Porque se ele estivesse transando com alguém de 18 anos, não teria crime nenhum. E quais são as consequências do erro de tipo? Aí depende. Nós temos duas modalidades de erro de tipo. O erro de tipo evitável e o erro de tipo inevitável. Vamos começar com o inevitável. O erro de tipo inevitável é também chamado de invencível ou excusável. Mas normalmente as provas chamam de inevitável. O erro de tipo inevitável é aquele que o homem comum, o homem médio, que eu já falei em outros episódios da série aqui, aquele C de referência para o direito penal, cometeria. O erro inevitável é aquele que a maioria das pessoas, dentro do caso concreto, dentro do que é normal na coletividade, acabaria cometendo. É o caso desse rapaz, no meu exemplo, que ficou com a menor de 14 anos, achando que ela era adulta. O cara tá meia-noite numa boate, onde só é para entrar gente com mais de 18 anos, conversando com uma moça que tem uma compleição física que aparenta ser maior de 18. A regra geral, o homem comum, o homem médio, incorreria nesse erro. Então é um erro inevitável. Se o erro de tipo for inevitável, ele exclui o dolo e a culpa. E ao excluir o dolo e a culpa, ele exclui consequentemente o crime. Dolo e culpa são elementos constitutivos do fato típico. Se eu excluo o dolo e a culpa, eu excluo o fato típico e excluo o crime. Então, em sendo caracterizado o erro de tipo evitável, o dolo e a culpa estão eliminados e, em última análise, o crime está eliminado. Agora, existe o erro de tipo evitável. Evitável, também chamado de vencível ou inexcusável. O erro de tipo evitável é aquele que o homem comum, que o homem médio, com um pouco de diligência, com um pouco de cuidado, não cometeria. É o exemplo da mala na esteira do aeroporto. Presume-se que qualquer pessoa, ao tirar uma mala na esteira do aeroporto, olhe a etiqueta de identificação. Os próprios sistemas de fonia dos aeroportos, quando você está na área de desembarque, ficam dizendo isso. Confira a etiqueta para evitar eventuais trocas. Nesse caso, nós estaríamos diante de um erro evitável. O erro evitável elimina o dolo, mas permite que o indivíduo responda pela conduta culposamente, se e somente se existir modalidade culposa para o crime. Então, nesse exemplo da mala na esteira do aeroporto, nós temos um erro de tipo evitável. O dolo está excluído. Esse indivíduo responderia por algum crime? Não.
porque no erro de tipo evitável, o dolo está excluído e existe a possibilidade de você responder pela sua conduta a título culposo. Mas é preciso que a lei preveja a modalidade culposa para o crime. E no caso do furto, não existe furto culposo. Beleza? Entenderam o que é o erro de tipo? Esse foi o tema de hoje do nosso projeto 15 Minutos para Nunca Mais Esquecer, o episódio de hoje. Se você gosta das nossas aulas, se você quer aprender direito penal, se você quer estudar para a OAB, para concurso das carreiras policiais, todos os meus cursos você encontra no JUS21, jus21.com.br. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.